Graça e paz, Deus abençoe Carlos, Hélio, né? Já estamos iniciando mais um estudo bíblico do meio-dia, de segunda a sexta. Então todo meio-dia, de segunda a sexta, nós estamos estudando, e nós estamos estudando o Novo Testamento e o que eu sei ser o coração do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, que se repete no de Lucas, mas não tão extenso. Então hoje nós vamos falar sobre os juramentos, a honestidade nas palavras, sobre a importância, o que Jesus nos diz sobre a importância de nós sermos pessoas da verdade, de sermos honestos com as palavras. Capítulo 5, versículo de número 33, Jesus diz-nos assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o astrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença porque não somos nada sem o Senhor e não podemos meditar na Tua palavra sem a Tua ajuda. Por isso eu peço que nesta hora nos ajude, nos abençoe, nos unja com o Teu poder e com a Tua graça, para a Tua glória e para o Teu louvor, porque Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre os juramentos. Certo? Então Jesus ele vai proibir o juramento falso ou perjúrio. Isto é, fazer um voto e depois quebrá-lo, ser desonesto nas palavras. E nós já estamos estudando que existem várias antíteses, onde Jesus diz, ouviste o que foi dito, que significa, vocês foram ensinados assim, interpretaram a lei assim, eu, porém, vos digo, eu vou corrigir essa interpretação equivocada, eu vou interpretar corretamente. E aqui Jesus está falando de pessoas que tinham dado um jeito para
não cumprirem com suas obrigações e não honrarem suas palavras. Então o que acontece? Havia o divórcio, Jesus fala que é a dureza do coração. Os juramentos se devem à falsidade humana. Então o juramento, quando a gente fala do divórcio, que a gente falou em duas partes, você que não assistiu pode assistir no YouTube, no meu canal, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, e você vai encontrar lá parte 1 e parte 2, e todos os estudos, desde o começo, você vai encontrar lá mais de 340 mensagens, aulas, sermões, etc. Então nós vamos ver hoje sobre essa questão da honestidade nas palavras. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então o que aconteceu? Qual era o contexto em que isso acontecia? Jesus, no Sermão do Monte, ele está estabelecendo as leis do reino. Jesus, ele vem como o rei davídico, o rei messiânico. E aí ele sobe ao monte, e como Moisés recebeu no monte a lei, Jesus dá no monte as 8 bem-aventuranças. Então Mateus vai construir seu evangelho em 5 blocos, assim como Moisés escreveu 5 livros. E para mostrar que Jesus é o cumprimento da profecia do próprio Moisés, que disse: o Senhor vosso Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim. Então o 8 vai ficar no Evangelho de Mateus, tanto que depois do Sermão do Monte nós temos 8 milagres. Antigamente as igrejas eram feitas em forma de octógono, para lembrar as 8 bem-aventuranças. Então nós já vimos que Jesus fala da qualidade dos discípulos do reino. E ele não veio fundar uma religião, ele veio fundar um reino onde ele é Senhor e nós nos tornamos súditos. E aí ele diz que bem-aventurado aqueles que nada têm no coração, que descobriram que nada têm, que são pobres, miseráveis. Bem-aventurado aqueles que choram por seus pecados. Bem-aventurado aqueles que são mansos e não se deixam enfurecer e completam a carreira. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, aí ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem se chegar mais a Deus, que querem não estão contentes com a vida que têm. Bem-aventurados, os misericordiosos, aqueles que sabem, hoje é o fulano, amanhã pode ser eu não estou imune, eu não sou o bichão, eu tenho misericórdia, porque amanhã pode ser que eu esteja no chão. Então são pessoas com pé no chão, são pessoas equilibradas, são pessoas que têm uma visão, e tudo isso começa com a pobreza de espírito, a descoberta dessa grande realidade. E aí Jesus diz: bem-aventurados puros, e a palavra puros, katarós, tem o sentido ético, mas tem o sentido de inteiro, completo, ou seja, bem-aventurado aquele que tem um coração pleno, completo, não dividido, mas pertencente ao único Senhor que é Deus. Nós já vimos que por conta de ser diferente, e nós já vimos que a igreja vai alcançar o mundo não pela igualdade, mas pela diferença, né? Então, nós estamos tentando alcançar o mundo nos tornando iguais a eles, mas a proposta de Jesus vai em outra direção. Deus te abençoe, Anselmo. Deus te dê muita saúde. Deus te dê uma recuperação pronta. Não precisa escrever nada não, pode ficar tranquilo. Então, Jesus Cristo,
ele chega, Deus abençoe, Deus abençoe. E Jesus vê que as pessoas... Então nós já vimos que Jesus coloca, que diz que na hora que nós formos diferentes, na hora que nós batermos de frente... Eu conversei com uma pessoa e a pessoa me perguntou: será que nós temos que bater de frente e nós não vamos perder o povo? Se nós pensarmos assim, nós não vamos agradar a Deus. O grande problema nosso é esse: nós queremos conquistar o mundo pela similaridade, sendo semelhante, e não pela diferença. Mas a proposta de Jesus vai em outra direção. A proposta de Jesus é: chame o mundo, conquiste o mundo pela diferença. Então Jesus disse que qualquer que tem essa diferença descobriu que não tem nada. Chora por seus pecados, quer completar a carreira. Qualquer pessoa que tem estas características vai ser perseguida. Então, se você procura uma religião confortável, uma religião que não implica em perseguição, o cristianismo não é aconselhável. Pelo menos o verdadeiro. Porque Paulo diz: qualquer que quiser viver piamente sofrerá perseguição. E Jesus não enganou a ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí Jesus faz uma série de antíteses. Ele diz: olha, vocês interpretaram a lei assim, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Então Jesus vai fazer uma releitura. E quando eu digo leitura, não estou simplesmente ler o texto, mas leitura no sentido de nova interpretação. Então Jesus começa: ouviste o que foi dito, vocês aprenderam assim, o rabinato ensinou a vocês assim. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus fala sobre o divórcio, fala sobre o desejo concupiscente. Jesus vai falar agora sobre o juramento, mas tem a ver com a honestidade no falar. E às vezes a pessoa olha para um texto como esse e diz: não tem nada a ver com os dias de hoje. E como tem? E quando eu falar aqui, certo? Não pense que eu estou contando coisas que eu vi no jornal. Eu vou estar dizendo, só lembrar para você que eu vou estar lendo a Bíblia. Eu vou estar estudando a Bíblia junto com você. São palavras de Jesus há 2000 anos, que muita gente pula, porque acha que não é importante. Então Jesus vai mostrar sobre os juramentos e a importância da honestidade nas palavras, já que nós vivemos em um mundo de hipocrisia, de falsidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas perderam crédito, onde principalmente a religião perdeu crédito. Eu tenho evangelizado através das redes sociais, mas de vez em quando eu recebo cada coisa com ódio, cada pessoa com ódio, cada mensagem de ódio. Eu mando uma mensagem para a pessoa, eu estou evangelizando através de todas as redes sociais, e eu pego essas mensagens aqui, eu mando para a pessoa, mas tem alguns que mandam com ódio: vá para a sua igreja, chama a igreja até de antro, me chamaram de filho de Jericó. Eu nem sabia disso. Então você vê o ódio das pessoas, que as pessoas estão criando, e até certo ponto tem razão. Como é, pastor? Tem, porque tem muita gente hipócrita no cristianismo, pseudos cristãos, falsos cristãos, que estão atraindo para o cristianismo
ódio, pessoas que condenam e pessoas que fazem aquilo que condenam. Por isso caem no descrédito. E aí Jesus, ele fala esse texto aqui, essa antítese. Então, essa antítese sempre vai ser assim: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E aí Jesus começa: e também ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, lá atrás, a lei estava com 2000 anos, que ela era interpretada, e muitas vezes as pessoas seguiam mais a interpretação da lei do que a própria lei. As pessoas seguiam mais. Hoje existem tradições religiosas onde existem pessoas que são habilitadas para interpretarem a palavra de Deus e que o ser humano comum não pode interpretar. Em outras, existe tanta interpretação, mas tanta interpretação, que as pessoas não estão indo para o texto mais. Que a Bíblia se tornou dispensável. E que nós vamos apenas para os intérpretes, os famosos teólogos. Então já não é mais o que eles dizem, a gente passa os olhos pela Bíblia e corre para os grandes comentários. Isso não é mal, é até saudável, mas nós devemos saber que a maior autoridade não é, certo, o Léo Morris, não é o John Stott, não é o Tass, não é o Lightfoot, nem os teólogos mais antigos, mas a Escritura Sagrada. Então Jesus está em um mundo semelhante ao nosso, de desonestidade nas palavras, onde você não podia confiar no que alguém dizia, onde as pessoas diziam uma coisa e faziam outra, onde a falsidade era tão grande que até a Deus e as Escrituras eles tentaram mudar. E você vê hoje as pessoas estão tentando mudar a Bíblia, tirar versículos da Bíblia. Certo? Então o que acontece? Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Vocês ouviram esse livro antigo, que essa Torá, essa lei, Deus abençoe Vera Lúcia, essa lei que há tanto tempo já está aí, há quase 2000 anos. Tem uns que já mudaram, dizem que ela é uma coleção JEDP. A turma está do mesmo jeito dos fariseus. A turma está dizendo: não, ela foi escrita lá pela monarquia, depois ela foi escrita depois do cativeiro. Então pegaram várias fontes, juntaram em uma só, javista, eloísta, da santidade sacerdotal, e aí fizeram isso chamado Pentateuco, e está aí. Então eles dizem que só creem nestas coisas que foi Moisés que escreveu, quem é assim meio, que não tem muita escolaridade teológica. E o que acontece? E Jesus chega e diz: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente os teus juramentos para com o Senhor teu Deus. Então Jesus estava numa sociedade semelhante à nossa, onde as pessoas, na hora do aperto, elas faziam promessas e juramentos a Deus.
que os livrasse das pandemias, das Covids da vida. E eles agora eram desonestos em suas palavras. Então eram pessoas que, se você não é honesto com Deus, com quem você vai ser honesto? Jesus é maravilhoso. Sabe por que Jesus é diferente? Uma das razões é porque Jesus, ele não quer consertar o efeito, mas ele vai na raiz, na causa. Ele não vai tentar impedir que a árvore dê fruto, ele vai arrancar a raiz. Então Jesus começa falando da importância da honestidade das palavras com Deus. Porque se eu tento tapear, passar a perna e mentir para aquele que ninguém engana, então ninguém está livre da minha desonestidade no falar. Então ninguém nesse mundo vai poder dar crédito a mim, porque eu tentei passar a perna em Deus. Então, como é que eles interpretavam essa história de, olha, ter cuidado com os juramentos? E aí eles disseram, rapaz, quando a gente jura, quando a gente faz um voto, quando a gente fala, a gente está atrelando a Deus. Então a gente está usando o nome de Deus. E o terceiro mandamento proíbe usar o nome de Deus em vão. Então a gente está jurando, está fazendo perjúrio, a gente chega no tribunal e diz uma coisa, que você vai ver que nos dias de Jesus era muito fácil, com qualquer dinheiro, você contratar testemunhas falsas para votarem contra Jesus. Contra Paulo, contra os apóstolos. A coisa mais fácil era para a liderança, porque tinha os corrompidos e os corruptores. Você diz, pastor, por que o senhor ri? Porque, meu amigo, quando você lê a Bíblia com sinceridade, você vai ver que é a mesma coisa hoje. Que é muito fácil você encontrar gente que se vende. E é muito fácil você encontrar gente que quer comprar os outros. Então, nos dias de Jesus, o fariseu dizia o seguinte, rapaz, olha, nós estamos precisando de uma testemunha aí para incriminar o homem. Aí apareceu um e disse, rapaz, eu ouvi ele falar aí que ia destruir o templo. Então era muito fácil você encontrar gente que trocava a veracidade da palavra por qualquer tipo de ganho, seja financeiro, seja de status, qualquer tipo de lucro, qualquer tipo de dividendos. Hoje nós estamos assim numa sociedade onde as pessoas estão dispostas a falarem o que qualquer outra pessoa quiser, a votarem, a jurarem, a testemunharem e a dizerem, ipsilitro, letra por letra, o que qualquer pessoa ditar, por qualquer ganho. Até mesmo dentro das comunidades ditas religiosas. Pessoas que estão dispostas a venderem a verdade por um cargo. Isso chama-se simonia, viu? Pessoas que estão dispostas a concordarem com todo tipo de absurdo em nome de algum cargo, de alguma posição, de uma igreja, de um templo. Cuidado. Tudo que começa mal, acaba mal. Se não houver no meio,
como diz o arrependimento, como diz o Charles Spurgeon. Ele diz: o homem e o pecado estão casados eternamente, a não ser que o arrependimento cause a separação. Então hoje tem muita gente aceitando mentira, engolindo mentira, pactuando com a mentira, corroborando mentira, assinando embaixo da mentira, porque prometeram a ele um cargo eclesiástico, um ganho de um prédio, né? E um monte de outras coisas mais. Então nós temos uma sociedade onde, do lado de fora, as pessoas estão dispostas a mentir ou a fechar os olhos para a mentira ou assinar embaixo da mentira, desde que isso lhes traga algum benefício. Então nós temos uma política que não precisa nem falar. Nós temos uma sociedade que você olha e em muitos casos não precisa nem de explicações. Mas o pior é que nós temos dentro do chamado da cristandade, porque eu faço distinção entre cristianismo. Para mim, Gilberto Rebouças, cristianismo são os verdadeiros cristãos. Aqueles que foram regenerados, têm compromisso com Deus, entenderam a sua chamada e por isso andam com Ele. E cristandade é aquela turma que aceitou, que se adequou, que frequenta um prédio, que chegou até a liderança, mas que ainda segue os mesmos princípios, valores da sociedade externa. Que mudou apenas na aparência, que mudou apenas o vestuário, que mudou apenas o gestual, mas que internamente os pensamentos, a maneira de conduzir a vida, as diretrizes são as mesmas das do mundo. E aí você olha para dentro de igrejas e você vê, e muita gente que chama a gente de hipócrita. Se você me ouvisse, você não me dá a chance nem sequer de me ouvir, ouça. Você vai ver que eu não faço propaganda da igreja dos crentes. Porque tem crente que nem o diabo quer. Porque Jesus não veio salvar crentes. Jesus veio regenerar homens e mulheres que nele creem e que querem o seu reino. E que aceitam as leis do reino, e que compreendem as leis do reino, e que não estão brincando num clube espiritual, porque é caro frequentar um clube lá fora, então eu vou levar os meninos para a igreja. E o que acontece? Pastor Salomão, Deus abençoe a irmã Socorro, sua esposa, seus filhos, todos os irmãos aí em Portugal, né? Todo o trabalho do pastor Salomão, Deus abençoe esse homem de Deus que eu tive o prazer de conhecer e que hoje está fazendo a obra de Deus. Então, nós vivemos uma sociedade onde Jesus disse que os juramentos e o não cumprimento das palavras está em todas as esferas. Então nós temos gente que não honra a sua palavra e por isso tanta gente tem caído no descrédito. Então o que acontece? Jesus chega e diz: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente os teus juramentos.
que aconteceu? Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Então Jesus diz, não jureis. Por quê? Porque na época houve uma discussão tão grande sobre isso. As pessoas diziam, rapaz, olha, ninguém pode jurar pelo nome de Deus. Isso foi até um artigo da Mishnah. Tão séria foi a discussão. Então eles começaram a inventar interpretações mirabolantes para poder não ficar debaixo do juízo divino. Então eles começavam a jurar e eles diziam o seguinte, se a gente jurar, e quando a gente jura, quando a gente dá uma palavra, a gente está diante de Deus, está atrelado a Ele. Então se a gente jurar falso, se a gente falar em verdade, nós estamos descumprindo o terceiro mandamento, de não tomar o nome de Deus em vão. Então ele vai nos punir. Então vamos dar um jeito de fazer uma interpretação aqui, de que a gente possa jurar trocando o nome de Deus, não usando o nome de Deus diretamente. Então eles diziam, nós juramos pelo céu. Diziam, prometo pelo céu. Outros diziam, eu prometo pelo trono de Deus. Outros diziam, eu prometo pela terra. Outros diziam, rapaz, olha, a gente deve jurar por Jerusalém, que é a cidade de Deus. E outros diziam assim, rapaz, jure pela sua cabeça. Porque cabeça quer dizer origem, é o rosh, e é o que falei. E jure pela sua cabeça. Porque Deus era o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça de todo homem, então era uma forma, eles queriam terceirizar o juramento. Ou seja, você vai ver que o homem sem Deus, ele inventa um monte de coisa para desobedecer a Deus. O homem não alcançado pela graça é alguém que tenta manipular e passar a perna até em Deus. É alguém que sabe das verdades, é alguém que conhece as exigências, mas que não está disposto a se adequar a elas. Esse é o grande problema da cristandade hoje. É não querer se adequar à antiga escritura, à velha Bíblia, mas fazer com que a Bíblia se adeque a eles. Então vou dizer de novo. O grande problema da cristandade é não se submeter às escrituras. É não dizer assim, o que ela diz é o que eu vou fazer. Porque ela é a palavra de Deus. Então por isso, alguns disseram que ela não é a palavra de Deus. Ela simplesmente contém. Então ela está cheia de fábulas. Que é o método histórico crítico, que diz que o maior erro é confundir Bíblia com Escritura, com palavra de Deus. Então eles acham que a Bíblia tem um monte de lendas, um monte de erros, e que a tarefa do teólogo é descobrir o que é verdade e o que é mentira. Porque todas as pessoas
eu já encontrei muitos erros. Lendo a Bíblia, eu encontrei. Lendo a Bíblia, eu encontrei milhares de erros. Certo? Não foi só um, não, foram milhares. Mas todos estes erros estavam em mim. A Bíblia é como um espelho, você se enxerga. Então, se você não quiser ver como você realmente é, te dou um conselho: não leia a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, todas as impressões de bondade que você tinha a seu respeito vão desaparecer. Porque se você lê a Bíblia, você, assim como a gente se vê no espelho, você vai se ver, mas você vai se ver como você realmente é. E como as pessoas não querem se enxergar, não querem que a Bíblia aponte seus defeitos, eles querem continuar na ilusão, no castelo de areia, no sonho, no conto de fadas. Então eles escolhem o que Deus falou. Eles são editores do jornal divino, do jornal celestial. Então eles editam o que Deus diz e o que Deus não diz. Então, o que for bom para eles, Deus disse. O que não for, é mito. Então esse negócio de Deus abriu o mar vermelho, não dá. É mito. Porque se Deus tem poder para abrir o mar vermelho, ele tem poder para pegar essa turma aí. E aí eles fogem. Então essa questão da honestidade dos juramentos é sério. Então o que a turma fazia nos dias de Jesus? E era a turma religiosa. Diziam: vamos jurar indiretamente, vamos terceirizar o nome de Deus. Então nós não usamos o nome sagrado. E aí a gente jura, e pode prometer e não cumprir. À vontade, porque nós não juramos pelo nome de Deus. Então nós não estamos descumprindo o mandamento. E hoje nós temos um monte de gente assim, que em sua ignorância ou em sua maldade tenta e acha que pode tapear, enganar, ludibriar, passar a perna até em Deus e na sua palavra. Tem gente que está tão louco, tão cego, tão tomado pela ignorância, que acha que é capaz de enganar o próprio Deus. Como esses aqui, que diziam: rapaz, olha, que está errado é jurar no nome dele. Então, nós juramos sempre no nome dele, mas aí vamos dar um jeito. Ao invés de jurar pelo nome dele, vamos dizer: eu juro pelo céu. E aí a gente diz que é o equivalente, é igual. E aí a gente diz: eu juro pela terra, eu juro pela cidade de Jerusalém, eu juro pela minha cabeça. Então eles pegaram coisas importantes aos olhos do povo para tentar quebrar o mandamento, para poder jurar e não cumprir. E achavam eles o seguinte: se a gente jura e não cumpre, então nós podemos ser desonestos à vontade, porque nós não fizemos nada com Deus lá. Nós não botamos Deus na nossa jogada. Então ele não vai ficar ofendido, né? Porque ele não vai ficar ofendido porque nós juramos. Se ele ficasse ofendido, a gente diz assim: eu jurei pelo seu nome, não quebrei o mandamento. Então eles arrumavam uma justificativa. Eu sempre digo: o ser humano não regenerado e o regenerado, qual é a diferença? É que o regenerado não procura mais se justificar, ele procura admitir e confessar. Ele chega para Deus e diz: Deus, eu errei, pisei na bola, eu não presto, o Senhor é bom, sempre seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso, tu és puro quando fala e justo quando julgas. É assim que o regenerado diz: olha, estou aqui errado, aos teus pés, precisando da tua misericórdia. O não regenerado, ele vai tentar se justificar. Ele vai dizer: não, foi a mulher que tu me destes.
Não, foi a serpente. Então, o homem não regenerado hoje, nos dias de Jesus, ele dizia o seguinte: não estou jurando por Deus. Eu não falei no nome de Deus, eu falei no céu, eu falei em Jerusalém, eu jurei pela terra, eu jurei pelo trono de Deus. Não é por Deus mesmo, não. Então não tem pecado nenhum. Então isso apaziguava a sua consciência. Eles achavam assim: não tem nada de mal. Porque quando você quer passar a perna em Deus, e quando você quer passar a perna no outro, você está tão preocupado em descobrir uma maneira de passar a perna no outro, que você esquece das realidades. E aí a gente começa a ficar assim, ignorante. Como se a gente tivesse enlouquecido, surtado. A gente não vê o óbvio, o que está ali na cara da gente. Aquele povo estava de tal maneira assim: olha, eu vou arrumar um meio de me justificar para que eu possa jurar à vontade e não cumprir nada. Para que eu possa chegar lá, diante de um tribunal, e mentir à vontade e não ter preocupação com Deus. E não ter pecado com Ele. Onde eu possa mentir à vontade, onde eu possa ser falso, hipócrita. E aí eu não tenho nada com Deus porque não citei o nome dele. Então eu dei um jeitinho aqui de fazer uma reinterpretação. E aí Jesus chega e diz: mostra quão louca era essa decisão. Jesus diz: não jureis, eu digo a vocês, não jurem, nem pelo céu. Aí ele diz assim: sabe por quê? Porque quando você está julgando pelo céu, você está jurando pelo trono de Deus. Jesus está dizendo, sem você perceber, você está jurando pelo nome de Deus. Porque o céu é o lugar onde Deus tem seu trono. Então, você não está conseguindo se esquivar. É o equivalente a você dizer, por Deus. Jesus não jura também pela terra. E eles dizem, mas qual é o problema? Jesus diz, porque ela é o lugar onde ele senta os pés. Ele é tão grande que, de uma maneira figurada, Jesus disse, é como se ele estivesse sentado no céu. O céu é o seu trono, já diz o Salmo, e a terra é o astrado dos seus pés. Ou seja, Deus é tão grande que o universo todo é como se fosse uma cadeira com um banquinho para descansar os pés de Deus. Então Jesus disse, ó, jurar pelo céu é jurar por Deus, jurar pela terra é jurar por Deus. Vocês não pararam na sua loucura de tentar fugir do mandamento, vocês acabaram caindo nele, transgredindo. Jesus disse, também não jurem por Jerusalém, porque é a cidade dele. Jesus disse, vocês tentaram fugir, e ele pegou vocês. Ele é mais esperto. Jesus disse, vocês pensam que vocês são tão espertos a ponto de dar um nó, de passar a perna em Deus, e poder mentir à vontade e achar que vão se justificar diante dele? E aí Jesus disse, porque é a cidade do grande rei, é a cidade dele. Então quando você jura por qualquer coisa, tudo no universo, o céu, a terra, o mar e os que nele habitam, pertencem a ele. Aí ele diz assim, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aqui está o segredo. Então Jesus disse, não jure. Sua palavra deve ser suficiente, digna de crédito, com credibilidade. Coisa que hoje a gente assina documentos e mais documentos e ainda não cumpre. Onde se bota uma Bíblia e a pessoa coloca a mão em cima, jura e mente. E aí
Jesus diz, não jure. Jesus diz, não adianta vocês tentarem com uma interpretação, desviar-se do mandamento, porque Deus é muito mais sábio do que vocês. E vocês jurando pelo céu estão jurando por Deus, jurando pela terra estão jurando por Deus, jurando pela cabeça de vocês estão jurando por Deus, porque a cabeça de vocês, o ser de vocês no completo, pertence a Deus. Mas aí vem uma situação, você lê a Bíblia e Jesus diz, não jure. E o próprio Deus jura. Deus diz, jurei por mim mesmo. Jurei a Abraão, jurei a fulano. Jesus mesmo, quando o sacerdote diz, conjuro-te que me digas a verdade, Jesus fala. Ele diz, olha, eu sou o Filho de Deus. Então, pastor, que história é essa de não jurar? Se Deus jurou, se Jesus jurou. Então, por que o juramento que Jesus proíbe, ele proíbe o juramento que eu não tenho intenção de cumprir e o juramento que eu não posso cumprir. Por que Deus jura? Porque primeiro Deus quer cumprir. O juramento de Deus não é para validar sua promessa, é para aumentar a nossa fé. Vou repetir. O juramento de Deus não é para validar sua palavra, é para aumentar a nossa fé. Deus chega a ver Abraão desanimado. Ele leva 25 anos para receber uma promessa de Deus. E tem horas que está assim. Aí Deus chega, Abraão, eu jurei que eu dar-te essa terra, que você será pai de um filho. Olhe para o céu, veja as estrelas, e eu jurei. Então ali, Deus não está dizendo assim, rapaz, você vai descrer na minha palavra. Não, Deus está olhando, está vendo que Abraão está dizendo assim, meu Deus, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, mas eu não tenho essa fé para te acompanhar. Eu não tenho pique para te acompanhar. E aí Deus, por isso, jura para levantar o ânimo dessa pessoa, para levantar o moral. Assim, obrigado, Pai, muito obrigado por me levantar, por me reerguer. Então Deus jura porque Ele quer nos abençoar. E Deus jura, em segundo lugar, porque Ele pode cumprir o juramento e quer cumprir. Por que Jesus disse que nós não podemos jurar? Porque Ele disse, você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, você nem pode aumentar a sua idade para ficar com os cabelinhos tudo branco, que a Bíblia chama de cães, esse lado aqui branco. Nem você pode diminuir sua idade para ficar com os cabelos tudo preto. Hoje pode já pintar. Mas o que Jesus quis dizer é, você não pode ir direto para 100 anos, e você não pode, de 80, ficar um jovem de 20. Jesus disse, você não pode nem mudar o cabelo da sua cabeça. Você não pode mudar a sua idade. Você não pode nem mexer no tempo. Você não pode envelhecer nem renovar-se. Se você fizer isso, você vai estar mentindo. Se você tiver 50 e disser que tem 100 anos, você vai estar mentindo. Se você tiver 100 e disser que tem 50, vai estar mentindo. Então Jesus disse, sabe por que você não pode jurar? Porque você não tem como ter garantia de que você vai cumprir. Então tem um monte de gente que faz juramento e esquece que ele não tem condição, muitas vezes, de cumprir. Tem muita gente que empenha a palavra sabendo, sem levar em conta as adversidades da vida. Quem imaginava essa pandemia que quebrou tanta gente? Que deixou igrejas no vermelho, que deixou indústrias assim
arrasadas, que fechou, que deixou gente desempregada. Porque ninguém imaginava que a vida ia dar uma guinada dessas. Então tem um monte de gente que promete, que diz, eu nunca vou cair, eu nunca vou adulterar, eu não, acontece com fulano, comigo não, eu nunca devo a ninguém. Porque ele está tão fanatizado, está tão cego com a mania de querer ser o tal, que ele esquece que a vida dá voltas. Que a pessoa esquece que a vida é imprevisível. Que a vida é igual aquele aparelhinho lá do hospital, que ele fica subindo e descendo. Mas quando ele fica, pronto, significa que o paciente foi embora. Tchau. Então a nossa vida é igual aquele aparelhozinho. Enquanto está em altos e baixos, significa que nós estamos vivos. Eu sempre digo, não quer ter problema, eu tenho uma oração. Aí a pessoa muitas vezes, coitada, inocente, diz, pastor, por mim. Eu digo, Jesus, mate. A pessoa diz, não, que é isso, pastor? Eu digo, só tem um jeito de não ter problema, é morrendo. Mas não vá se matar não, pelo amor de Deus. Isso é só uma brincadeira, viu? Não vá, que eu sei que tem todo tipo de gente no mundo. Então Jesus disse, se o teu corpo te faz pecar, arranca. Não quer dizer que você vai arrancar uma perna, um olho, não. Ali é uma hipérbole, viu? Então o que acontece? Jesus diz o seguinte, vocês estão jurando pelo céu, estão jurando pela terra, mas vocês pensaram que estavam dando um nó em Deus, passando a perna em Deus, e na verdade vocês estão debaixo de condenação. Então isso mostra o caráter de vocês. Que o caráter de vocês está prejudicado. Que vocês não são dignos de crédito, porque nem a Deus vocês respeitam. E nós temos um monte de gente hoje que já perdeu o temor de Deus. Nós temos um monte de gente que acha que tem poder de fazer o que bem quer, e de mexer com a palavra de Deus, e de jogar com ela, e de reinterpretá-la, e de fazer uma releitura, e de adequá-la. Ao invés dele se adequar à Bíblia, ele diz, ela está muito velha, ela já caiu no desuso, e eu preciso fazer uma nova Bíblia segundo eu. Um livro segundo a nova sociedade. A nova Bíblia. Bíblia Sagrada, volume 2. Certo? Então muita gente não quer se adequar à Bíblia. Quer que a Bíblia se adeque a ele. E aí Jesus chega e diz assim, você não pode mudar nem sequer a trajetória da tua história. Você não pode nem sequer dizer assim, cabelinho, você que está aí branco, fique pretinho agora. Você não pode mudar nada. Você não tem poder para nada. Eu e você não temos como garantir a nossa palavra. Deus pode jurar, porque Ele tem como garantir. Dizer assim, olha, daqui a 1000 anos vai nascer fulano de tal, e ele ainda dava o nome. Ele dizia, Ciro, meu servo, que vai fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque Deus pode garantir que o universo inteiro vai girar de tal forma que a sua palavra, do Deus, como diz a Bíblia, que não pode mentir, se cumpra. Mas eu e você não podemos mover o céu e a terra para que a nossa palavra se cumpra. Então, quando a gente quer isso, a gente quer tomar o lugar de Deus. A gente quer ser uma divindade. E aí o que acontece? A gente vai dizendo coisas e vai quebrando. Vai dizendo, eu enganar alguém? Não, aí daí a pouco está enganando. Eu corromper, aí daí a pouco está corrompendo e sendo corrompido. Chega alguém e diz, olha meu filho, pensei em levar você para o ministério. Quer. Sente aqui, vier fazer um curso.
Aqui você tem que andar assim, 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 assim. Aí a pessoa pensa, mas aí está fora da palavra de Deus. Mas entre a palavra de Deus e entre a minha promoção, entre aspas, entre o cargo que eu vou receber, e as pessoas colocam ainda as siglas, eu sou membro da C, não sei o quê, M não sei o quê. Então, por esses cargos, as pessoas silenciam a palavra de Deus que estava na sua mente, no seu coração, e eles dizem, deixa, né? Deixa, o importante é que eu seja consagrado. É mesmo, não? Você acha que se sujeitar ao erro, ao equívoco, à interpretação errada, a coisas que não é de Deus, para subir na hierarquia eclesiástica, que isso é legal, que Deus aceita, isso é tão pecado e mais do que um político aceitar suborno. Então, aquele que corrompe, aquele que chega e diz, ei, vem cá, eu quero te dar um cargo. Mas não é porque a pessoa tem chamada. É porque ele precisa de gente que seja como gado, massa de manobra. Gente que esteja disposta a fazer tudo, desde que tenha um carro. Está disposta a entrar em mentira, interpretação equivocada, seguir líder falso, líder desonesto, gente desonesta, se tornar desonesto, fechar os olhos para um monte de coisa, ver um monte de coisa acontecendo, de corrupção, de gente pobre sendo enganada, mas ele está ali, porque ele quer garantir o seu, porque ele está de boquinha fechada, porque prometeram a ele. E aí ele abre a boca para detonar os políticos. Porque o político que se corrompe, o da sociedade também se corrompe, quando dá dinheiro ao guarda do trânsito, quando paga por um lugar na fila. A pessoa chegou lá de madrugada, ele chega quase 8, mas ele botou alguém na fila para ele, deu R$10 a pessoa. E aí passa na frente dos velhinhos e todo mundo, porque ele deu R$10 a pessoa. Então é muito fácil só jogar pedra nos políticos. Quando a gente faz a mesma coisa. O guarda diz, o senhor veio na contramão. Rapaz, eu nem vi que eu estava na contramão. Mas a gente se acerta aí, hein, seu guarda? E muitas vezes o guarda também é corrupto. Diz, rapaz, o senhor me dá aí o do café. Mas o café é caro. O café é caro. E aí a pessoa vai corrompendo e sendo corrompida. E daí a pouco nós não sabemos mais quem está falando a verdade. Porque o grande problema é esse. É que uma mentira exige outra que justifique. Que exige outra, que exige outra, que exige outra. E daí a pouco chega um momento que você diz assim, quem está falando a verdade? Quem nessa história toda aí é digno de crédito? Porque eu perdi a confiança naquele, perdi a confiança naquele, perdi a confiança naquele outro, e agora? Em quem eu vou confiar? Aí, prejuízo sai para todos. É um prejuízo para qualquer pessoa, boa ou má. E aí os verdadeiros pastores estão sendo mirados, olhados, avaliados como os falsos. Porque surgiu uma nuvem de mentira, de falsidade, de interpretação equivocada da Escritura, de corrupção eclesiástica, de tal maneira que lançou lama em todo mundo. E aí a sociedade e o mundo fica assim, e agora? Em quem crê? Então Jesus disse, a mentira
o não cumprir com sua palavra não é uma coisinha simples. É uma coisa que vai ter desdobramentos futuro e que vai gerar ateus, que vai gerar agnósticos, que vai gerar gente descrente, que vai gerar gente cética, que vai gerar crente nominal, que vai gerar um mundo onde todo mundo está querendo passar perna em todo mundo, que vai gerar um mundo onde a pessoa te abraça, mas ela está querendo te matar, que vai gerar um mundo onde ninguém mais consegue confiar em ninguém, onde cada um vai tentar se ver, se garantir da melhor maneira possível com o maior número de papéis, de cartões, de chips, de todo jeito. Então chega uma hora em que a pessoa está falando ali, a pessoa diz assim, será que é verdade? É mais um mentiroso. Então você aparece e você tenta ser honesto com Deus e com o povo, mas as pessoas já têm um pré-julgamento. E as pessoas falam disso. Que engraçado é que a sociedade nos acusa de sermos preconceituosos. E aí, quando a gente aparece, basta eu dizer, eu sou o pastor Gilberto, para muita gente me bloquear. Me aceita, eu falo, oi, tudo bom? Gostaria de ser seu amigo. Posso mandar mensagem de Deus para você? Pode. Mas aí, quando eu digo assim, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, e o meu interesse é só único, exclusivo de evangelizar, a pessoa vai lá e eu vejo que estou bloqueado. E isso por causa dos falsos pastores que enlamearam o nome. E que hoje o pessoal não acredita em mais ninguém. E tudo começa quando a pessoa não cumpre o que prometeu. Toda a desonestidade que nós estamos vendo aí hoje começou com alguém. E aí vai passando para outro, passando para outro, passando para outro. E o povo vai dizendo, rapaz, se é de pagar uma multa de R$500, eu dou 100 o guarda. E o guarda diz, eu ganho pouco. Então 100zinho é bem-vindo. Então aí isso ocorre na política, nas empresas, na igreja, em tudo que é lugar. Então nós estamos vivendo num mundo de mentira, onde a vida é uma grande novela, um grande filme. Onde, na verdade, as pessoas são atores e atrizes e estão representando sempre. E ninguém se expõe verdadeiramente. Então nós estamos num mundo de hipócritas. É isso que dá. Veja os desdobramentos. Que a pessoa lê assim por cima e diz, às vezes, não jure. Mas o que acontece é que, com a ausência da verdade, o mundo fica com uma areia movediça. O mundo fica sem lugar onde você se firmar. Você vai dizer assim, quem é que eu acredito? O político mente. O patrão mente. O pastor mente. O cristão mente. O pai mente, a mãe mente. O líder religioso mente. Está cada um olhando para o seu lado. O mundo é uma grande mentira. A gente confia na pessoa, confia, daí a pouco ela trai. A pessoa está disposta a passar uma rasteira no outro para ganhar um lugar melhor no emprego. Então está todo mundo com as garras armadas para se defender. E sempre assim, com o pé atrás, desconfiando, temeroso. E sempre assim, aparece alguma coisa, alguém se expõe, alguém dá a cara e a pessoa diz assim, mais um ladrão, mais um mentiroso.
mais alguém tentando me tapear. Aí o pessoal já tentou separar, ó, religião, futebol, essas coisas ninguém discute. Porque o pessoal está dizendo assim, eu não quero mais ouvir, ou eu quero ficar aqui no meu engano. E aí tem gente que tem coragem de dar a cara a tapa. Então o que acontece? Jesus chega e diz assim, não jure, porque você não tem poder para cumprir os teus juramentos. E aí Jesus diz o seguinte, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. No rabinato, havia uma cultura de que um duplo sim ou um duplo não era o bastante. E a Bíblia, na linguagem de hoje não, a NVI, ela diz o seguinte, seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Então Jesus disse que para a pessoa de caráter, basta um sim ou não. A pessoa sem caráter, ela diz sim para tudo. Ela diz sim para o certo, sim para o errado. Porque ela é falsa, ela é hipócrita. Nós vivemos numa sociedade que não tem peito de dizer não. Nós vivemos numa sociedade hipócrita que não tem peito de dizer não, principalmente na frente da mídia. Tem um monte de conceitos formados, mas diante da mídia treme, porque tem medo da opinião pública, que o povo vai cair em cima. Mas que ele mesmo não concorda. Mas por causa da opinião, e tem muitos que estão ali só, são tão hipócritas, que eles defendem aquela bandeira não por acreditarem, mas por quererem estar do lado da maioria. Tem uns que são tão hipócritas que eles defendem as bandeiras sem nem sequer saber o que é. Sem nem sequer saber o que está acontecendo. Mas eles perceberam o seguinte, rapaz, se eu for contra aquilo ali, vão me perseguir. Vão descer a lenha em mim. No outro dia, todo mundo vai estar descendo a lenha em mim. Então, eu não sou bobo, eu vou dizer sim. Eu vou estar nas minhas redes sociais, olha, eu sou a favor disso. Ou seja, não me persiga. Eu estou disposto, como dizem os hipócritas, eles falam o seguinte, eu estou disposto a concordar, mesmo que eu não entenda nada, mas para não sobrar para mim, para não respingar em mim, porque nós queremos viver na chuva sem se molhar. Então muita gente defende a causa porque eles não querem mudar. Então, como eu não quero mudar, eu vou lutar. E não querem nem sequer pensar, então não aceitam diálogo. E outros que são hipócritas, porque dizem assim, rapaz, eu quero. E outros porque aproveitam a oportunidade para se autopromover. Aí eles entram, geralmente as pessoas de nome, de peso, se levantam e emitem suas honoráveis opiniões. Mas porque eles estavam meio esquecidos, e aí, num momento desse, eles aproveitam para aparecerem, para dizer, eu estou vivo, ainda estou aqui, vocês me esqueceram. Mas Jesus Cristo diz, nós não. Jesus disse, não jureis. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Aprendam a dizer sim e aprendam a dizer não. Isso é suficiente. Não digam sim para tudo, nem não para tudo. Aprendam a avaliar e a saber se a resposta é sim
ou não. Mas não precisa você tentar validar por meio de juramento, que as pessoas creiam, deem crédito a você pela sua capacidade de avaliar as coisas e dar uma resposta. Hoje nós temos uma cristandade que pergunta sobre tudo, que tem interesse de conhecer a Bíblia, mas um interesse puramente de informação, sem nenhum interesse de aplicação pessoal na vida. E aí Jesus diz, porque o que passar disso vem do maligno. Ele diz, tudo que você tentar inventar, todas as manobras que você tentar fazer para fugir da verdade, tudo que você tentar fazer para ocultar a verdade, tudo que você deixar se transformar o caráter para o mal, todas as interpretações que você fizer da Bíblia para te beneficiar e para acalmar a tua mente, todas as mentiras, todas as promessas não cumpridas vêm do diabo. É ele que quer um mundo de mentiras, é ele que quer um mundo relativizado, sem absolutos, é ele que quer um mundo onde as pessoas prometam e não façam, para que não haja fé, para que não haja credibilidade, para que até a palavra de Deus seja colocada em xeque. Então a mentira gera descrença, e a descrença gera o mundo que nós estamos vivendo aí. Então alguém começou a primeira mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E Jesus chegou e disse, eu sou a verdade. Ego eimi, rerodós, eu sou o caminho. Cai realetea e a verdade, cai rezoe e a vida. O deis erquetais prostom patera, e ninguém vem ao Pai, emediemu, senão por mim. Então hoje, saiba que Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. E Jesus disse, eu sou a letra, eu sou a verdade. A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Em Jesus nós temos a verdade encarnada. E se você está em um mundo de mentira, de ilusão, de fantasia, um mundo que não se sustenta, então Jesus Cristo é o único em quem eu posso depositar minha fé. É a única pessoa que é digna de fé. Se você não confia em mais ninguém, se você já foi vítima de tanta mentira, de tanta hipocrisia, de tanta falsidade, se você já se decepcionou com política, com ricos, com pobres, com sociedade, com religião, com líderes religiosos, eu te convido a conhecer o Jesus da Bíblia, a ler a Escritura, a se voltar para Jesus e procurar conhecê-lo, porque ele é digno de crédito. Porque a Escritura diz, quem nele crê não será confundido. Então hoje eu te chamo para que você receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, exemplo para a sua vida, alguém que você quer seguir, alguém que você quer conhecer os ensinamentos. Então que Deus te abençoe onde você estiver. Fale com Ele agora. Não existe fórmula. Você conta do seu jeito para Ele aí, que você quer ser transformado, perdoado, salvo. Que você se arrepende dos seus pecados e você crê nele ainda. Crê que Ele é a verdade. Crê que Ele, quando morreu por você, morreu de verdade. Crê que a Bíblia é a palavra dele. Porque ninguém pode viver no mundo de mentiras. E nesse mundo de mentiras, raiou uma grande luz. A Bíblia diz assim,
E na terra que vivia na região da sombra da morte, raiou uma grande luz. Jesus Cristo é esse ser maravilhoso, meu Deus e meu Senhor, que é a luz em que eu posso confiar. É aquele em que eu depositei a minha fé. E é aquele em que eu convido você a depositar sua fé nele. E a recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você está afastado, que você possa voltar agora, conversar com Ele. Se você estava no meio da cristandade e não era um cristão de verdade, que você possa hoje ser um cristão de verdade. Que Deus abençoe. Que Deus seja com a tua vida. Então, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu não sei como será o amanhã. Certo? Eu sei que o único que está garantido é Deus. Eu dependo dele. Então eu confio nele, me debruço sobre ele e digo: Pai, segura minha mão. Então hoje, como diz o cântico, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então hoje, confie em Deus, segura nas mãos dele, receba Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo. Deus seja contigo. Vai estar aqui e posto no meu canal no YouTube, de segunda a sexta. Não falte a esse encontro. Ao meio-dia, um abraço ao pastor Salomão, um abraço ao Elton, um abraço a todos. Que Deus abençoe. Anselmo, vou estar orando por você. E eu queria pedir a todos os irmãos que orem pelo meu irmão Anselmo. O Anselmo sofreu um acidente vascular cerebral e ele está precisando muito de oração. O nome dele é Anselmo, é uma pessoa maravilhosa. E eu peço a você que coloque ele em suas orações e que rogue a Deus pela vida do Anselmo. Deus abençoe. Então, de segunda a sexta, o nosso encontro marcado. E eu conto com você para divulgar. Se a palavra que nós estamos estudando tem falado ao seu coração e tem mudado, então eu peço a você que compartilhe com outras pessoas, que convide amigos, que divulgue. Porque enquanto eu estou aqui meditando, estudando, me preocupando em ler para alimentar os nossos corações, você estará me ajudando a trazer pessoas para que estejam aqui vendo, ouvindo e sendo transformados. Então, se você fizer isso, você estará me ajudando. Então, compartilha nas tuas redes sociais, convida, diz: olha, está acontecendo esse estudo bíblico aqui, veja esse estudo bíblico aqui, veja o que está acontecendo aqui e venha e veja. Como perguntaram, você pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Sério, vem e vê. Então, compartilhe, convide seus amigos, convide pessoas, distribua esses vídeos, vamos encher o mundo com a palavra de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Amém.